O ex-presidente Fernando Henrique é frequentemente acusado de ter nomeado para o Ministério da Justiça o hoje senador Renan Calheiros, que é um dos mais ativos aliados do atual governo no Congresso. É acusado também de ter indicado para a liderança do governo Romero Jucá, que hoje também é o líder da bancada do governo no Senado. Também não se sabe como é que o presidente Fernando Henrique fazia para aprovar os seus projetos. O presidente Lula diz que todo mundo tem de fazer aliança até com Judas para conseguir isso. Vamos saber se o ex-presidente concorda. O Jucá não foi líder. Não foi líder. Não, foi vice-líder. Vice-líder. E por quê? Porque é indicação de partido e porque ele é eficiente. Isso é, ele é a maneira dele é... Ele é eficiente. Né? Mas os métodos não combinam com o senhor. Não, mas o método no Congresso, não sei quais métodos você se refere, na gestão da agenda do governo no Congresso ele era eficiente. Ele foi vice-líder do governo. Vice-líder. É. O Renan foi indicado pelo PMDB e ficou um período curto no governo. Né? Porque houve um choque com o Mário Covas e não deu para ficar mais tempo. Né? Então foi. Mas até aí, outro dia o presidente Lula fez uma afirmação que Cristo aqui faria acordo com Judas. Né? Bem, a afirmação não... O senhor fez? Não, porque eu acho que a afirmação ele fez. E vou dizer o que eu estou dizendo. Você tem que tomar em consideração que um país, qualquer país do mundo, você tem muitos segmentos da sociedade que são, enfim, uns são uma escória, outros não têm caráter, outros são malandros, etc. E eles se representam. Quer dizer, os congressos têm sempre setores assim. E eles fazem parte da vida brasileira. E em certas circunstâncias, como o nosso sistema eleitoral é deficiente, o presidente se elege sem eleger uma maioria. Então, o chamado presidencialismo de coalizão implica em que o governo tem que fazer uma maioria no Congresso, fazer alianças. Você pode escolher fazer antes ou depois da eleição. Eu escolhi fazer antes. Fui muito criticado, mas eu fiz com o PFL, que era um partido grande. E depois eu chamei o PMDB. PFL que resultou no DEM. Que resultou no DEM. E chamei o PMDB, que era o Luiz Henrique, que era o presidente. Só que eu fiz o acordo e o PMDB mandou uma carta concordando com o meu programa e eu escolhi os ministros do PMDB. Eu escolhi o Nelson Jobim e o Dacir Klein, que eram pessoas que me pareciam ilibadas. Bom, também no PFL também foi assim, diziam até que era o PFL do bem, não sei o quê, que a Ruth teria dito. Foi. Né? Se lembra? Quer dizer, a Ruth disse sim. Disse. Eu escolhi os ministros. Né? Bom, e Conceição de Hugo foi indicado pelo Antônio Carlos, um bom ministro. O Antônio Carlos tinha a característica de que ele podia ser, como era, atropelador, mas ele tinha um certo sentido público. Você vê que a Bahia melhorou com ele. Ele tinha preocupação do desempenho. Foi o Brito, o primeiro-ministro, que ele nomeou lá. Bom, então eu vi uma certa, preocupação com a qualidade do ministro. Segundo, eu concentrei em certas áreas. Aqui, em certas áreas, o meu objetivo é fundamental, aqui no meio, pessoas que não tenham veso partidário. Fiz isso em toda a área de Sérgio Mota, Educação, que era o Paulo Renato. Saúde, que foi o Jatene, depois foi o César, depois o Serra. Toda a área de Fazenda, Banco Central, Receita. Esse era o núcleo. Era o núcleo. Né? Reforma agrária, né? Que eu botei o Raul Jungmann, que tinha sido até do Partido Comunista, agora está no PPS. Bom, então era o núcleo. E, como eu disse aqui, na Previdência foi indicado pelo Antônio Carlos, era gente competente, tanto o primeiro quanto o segundo ministro, na energia. Né? Há sempre uma certa área de menor importância onde você faz alguns acordos partidários e procura controlar esses acordos. E você tem que ter a preocupação de você estar fazendo esse acordo porque você tem um projeto e um programa para que ele cumpra esse programa. Bom, e você não pode fazer uma aliança com Judas. E o senhor não fez? Como é que o senhor conseguiu a votação de cada aprovação do projeto? O senhor já tinha essa maioria? Essa maioria já tinha no começo, não foi fácil, porque eu tinha por causa da reforma constitucional, mas eu tinha um real por trás. Como Lula poderia fazer.
O que eu digo? Que o Lula não precisaria ter feito o acordo com o Judas. Como foi o acordo do Lula com o Judas? O mensalão. Porque aí o que acontece? Aí acontece uma inversão das coisas. Você não vê bem para que foi feito. Qual era o programa? Qual era o projeto que está sendo votado? Não tinha. Era simplesmente para ter subserviência do Congresso. E sempre há um risco, que é o seguinte, quando você faz um pacto com o diabo, às vezes o diabo ganha. Né? Bom, a coisa do Dr. Fausto. Né? E você tem que ter o cuidado de não deixar o diabo ganhar, mesmo que o diabo esteja próximo. Agora, quando você tem a inversão disso, o setor mais atrasado do Brasil passa a dominar os setores fundamentais do governo. Inverte. Você, às vezes, tem que aceitar parte do setor atrasado, porque senão você não tem o voto, e a máquina não anda. Mas são partes e ele não pode conduzir o processo. Né? No governo do Lula, me dá a impressão, com exceção do Lula, que é capaz ele é equilibrista, ele consegue e tal, o resto você não sabe para que lado vai o governo. Que governo é esse? De quem é esse governo? Ministério de Minas e Energia, por exemplo. São vários, são ministérios que você não... Aliás, ele nem aparece como tal. A figura do Lula, sim. Né? E como ele tem essa figura e tinha essa capacidade que tem, ele não precisava. Poderia ter feito um acordo com o PSDB, Deveria. por exemplo? Deveria. Eu acho que depois daquela transição, no início, eu imaginei que fosse possível um acordo, não é nós entrarmos para o governo. Vamos definir uma pauta nacional, né? E vamos tentar trabalhar nessa pauta. Isso poderia ter sido feito. Mas eu acho que aí houve a decisão. Primeiro eu acho que o Zé Dirceu queria fazer uma aliança com o PMDB. Ele estava certo. Porque era melhor fazer com o PMDB, que era um grande partido, e ficava uma coisa clara, e dizia, vamos fazer aliança para esses objetivos. O Lula não quis. Acabaram fazendo aliança espúria com os nesses termos. Nesses termos. Né? E por quê? Porque definiram que nós éramos o adversário, o inimigo, o adversário, como até hoje. Até hoje. Como até hoje. Quer dizer, então, define por quê? Por razões eleitorais. Eu defino o inimigo, bato no inimigo, ganho do inimigo. E o Brasil? Aí isso vem depois. Né? Então, eu acho que aí perdemos uma oportunidade grande de ter um jogo político em que você tem governo e oposição, mas você tem pelo menos uma intersecção de áreas nas quais é possível ter mas tem que ter um projeto. Claramente, eu tinha um projeto, tudo que eu fiz eu escrevi no meu programa de governo, no Mãos à Obra, no Avança Brasil, e não fiz diferente. Né? Bom, o senhor não fez nenhuma negociação parecida com essas que ocorrem agora. As pessoas que entravam, o caminho era aquele.